de Mateus, também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós realmente entendemos ao olhar para este texto, Deus não está falando do inferno vir contra a igreja, e a igreja apenas armar barreiras ali e ficar resistindo. Não, mas é a igreja contra-atacando, é a igreja realmente partindo para cima, pregando o evangelho, cumprindo o seu papel, e então as portas do inferno não vão resistir à igreja. Mas é verdade que para que nós possamos de fato avançar, não é simplesmente entregarmos folhetos na mão dos membros da igreja e vamos evangelizar pelo bairro afora. Deus nos manda fazer isto. Podemos fazer? Com certeza. Mas esta ainda não é a base que nós precisamos como cristãos para de fato fazer aquilo que Deus nos manda fazer. O segundo texto, quando Paulo fala com Timóteo, ele diz, olha, se eu demorar, em outras traduções, se eu tardar, eu quero, Timóteo, que você fique consciente, ou entenda como vocês devem proceder, ou como você deve proceder, caminhar, andar, o que deve fazer na igreja de Deus. E essa palavra, eu gosto dessa expressão, ou da palavra proceder. Irmãos, quando nós pensamos em proceder na casa de Deus, como Paulo descreve, é óbvio que nós pensamos naquele contexto que envolve o culto, naquele contexto que envolve toda a dinâmica do dia a dia da igreja. Então pensamos em toda uma hierarquia, vamos assim dizer, pastor, diáconos, pensamos no vice-presidente, pensamos em secretário, primeiro, segundo secretário ou secretária, assim como tesoureiros, professores de escola bíblica, superintendentes, líderes de departamento. Então, como que vocês devem proceder? O que vocês devem realmente fazer? Em outras palavras, vem em nossa mente as atribuições e responsabilidades que Deus dá para cada um dos líderes da igreja. E de fato a liderança da igreja, ela é importante. A liderança quem há de tomar as decisões mediante os acontecimentos do dia a dia da igreja. Quando precisar chegar em alguém para lidar ou tratar de algum problema, algum pecado, geralmente a liderança da igreja que vai fazer essa linha de frente. E algumas vezes nós vamos olhar e nós vamos assim dizer, mas o pastor não fez nada. O pastor não está fazendo nada. Olha, os diáconos não estão fazendo o que devem. Mas aí eu faço uma pergunta. Pensando nessa perspectiva de liderança da igreja. O que qualifica um homem para ser líder dentro de uma igreja? O que qualifica uma mulher para assumir posições de liderança dentro de uma igreja? E o que nos qualifica para que no futuro ou na próxima ou no final do ano, quando houver as eleições, para departamentos, diretorias, o que me qualifica também para que eu possa assumir algum departamento dentro da igreja? Nós vamos pensar em algumas questões básicas. Ser convertido em Cristo Jesus, é óbvio, né? Falamos dentro de igreja, tem que ser convertido. A segunda, falamos, tem que ser batizado. Legal. Tem que ser alguém frequente na igreja. Esses 3 critérios são essenciais para um cristão. Mas ainda não significa que ele está apto para assumir um cargo de liderança. Não está. Por quê? Quando alguns dos requisitos, Deus coloca diversos requisitos para o líder. E um dos requisitos que Deus realmente coloca, que governe bem a sua própria casa. Significa que, para eu estar aqui, a minha família é quem me qualifica para isso. Significa que, para eu sentar aqui para tocar, seja para puxar o louvor, para ser professor de escola bíblica, é a minha família quem me qualifica para isso. Não dá para nós desvincularmos liderança da igreja do âmbito familiar.
Tanto que o próprio Senhor, em Efésios, ele faz uma comparação muito interessante, né, da vida conjugal com o relacionamento que o próprio Deus tem para com a sua igreja. Para com a sua igreja. E eu sempre, nesse tempo, esses anos de ministério, nós temos trabalhado muito com casais, tanto em nossa igreja como para onde nós passamos. Dentro do seminário nós damos aula de autoconfrontação e também muito voltada para a área de aconselhamento também no seminário. E, irmãos, eu sempre brinco, né, com eles, mas dentro de uma realidade, quantas vezes nós percebemos que casais, ao chegar na igreja, a impressão que dá é que chegamos, olhamos para a grade do portão, penduramos a nossa capa ali, botamos uma máscara, que já vem com um sorrisinho bonito, né? E entramos para a igreja como se fôssemos a melhor família da igreja. Como se fôssemos o melhor casal. O casal mais unido que existe na face da terra. E talvez enquanto o culto acontece, a esposa olha e diz: quem me dera se esse homem fosse assim em casa. E vice-versa. E vice-versa. Quando nós convidamos alguém para almoçar, é meu bem para cá, é meu amor para lá. Tem poucas crianças aqui, né? Pastor, posso ficar à vontade? O pastor está assinando embaixo, tá? Eu vou embora depois do culto, aí é com ele e o Nori. Né? Mas as expressões em casa, desculpe, a realidade é sua mula, sua anta e uma série de outras expressões. Talvez a esposa não lembre a última vez que ele a chamou de meu bem e de meu amor. E vice-versa. O marido também talvez não lembre qual foi a última vez, mas ele fica esperançoso. Domingo eu vou para a igreja e eu vou ser chamado de meu bem. Será que isso nos qualifica de fato para servirmos ao Senhor e fazermos aquilo que Deus realmente quer? E então, dentro dessa realidade, se nós precisamos entender e desenvolver hábitos saudáveis em nossas vidas, para de fato sermos uma igreja para hoje, nós precisamos desenvolver dentro de casa o potencial de cuidar um do outro. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus não errou quando Deus colocou Adão e o deixou sozinho lá. Depois a Bíblia declara: viu Deus que o homem estava só e viu que isso não era bom, Deus lhe fez. Não é que Deus errou. Deus deixou o homem sozinho um tempo ali, para que ele realmente pudesse entender e compreender que a solidão não é coisa boa. Para que quando então Deus desse a ele uma companheira, alguém para caminhar ao lado dele, ele pudesse de fato valorizar. Irmãos, como é bom você ter alguém para conversar. Como é bom você ter alguém para você sonhar junto. Como é bom para você realmente poder ter alguém para caminhar junto. Isso não é somente quando você começa a trocar os olhares e falar: puxa, que moça linda, eu realmente quero casar com ela. E você vai lá, faz todo aquele cortejo, né, para conquistar. E ali é presente para cá, é presente para lá, é meu docinho, meu amor. Você trata bem o seu sogro, a sua sogra, lua de mel, primeiro ano, segundo ano já começam as dificuldades, terceiro ano as dificuldades vão aumentando. Não é por aí. Nós precisamos realmente aprender a valorizar a companhia, a pessoa que realmente está ao nosso lado. Nós precisamos amar, nós precisamos cuidar. Irmãos, Deus nos amou a ponto de dar seu único filho para numa cruz morrer por cada um de nós. Por cada um de nós. Talvez se as pessoas que nós liderássemos, muitos nossos líderes, eu digo no contexto geral das igrejas, se de fato os liderados fossem acompanhar um pouco mais do dia a dia do seu líder, será que ele conseguiria ver a mesma pessoa ou o mesmo casal que eles veem na igreja? Talvez é de se perguntar por que talvez o esposo ou a esposa deste líder ou daquela líder não quer ir tanto para a igreja.
É porque sabe que a pessoa que ele vê lá não é a mesma com quem ele convive dentro de casa. E se você for buscar um pouquinho mais a fundo a expressão, o sentido da expressão ou da palavra cuidar, é também cogitar. Isso significa pensar constantemente. Pensar constantemente. Há um cântico que eu aprendi com o pastor Luciano Martins, lar docilar, como é bom em casa estar, pois ali existe amor e a bênção do Senhor. Irmãos, como de fato, como é gostoso poder voltar para casa. Como de fato é gostoso poder estar em casa. Mas para ter esse prazer, a alegria de estar em casa, o nosso lar ele precisa ser um lugar de aconchego. E ele só será um lugar de aconchego quando de fato eu cuido da minha esposa cuida de mim, eu cuido dos meus filhos também são atentos às minhas necessidades e às da minha esposa também. Mas para isso precisamos realmente aprender a cuidar um do outro, a realmente pensar um no outro. Obrigado, meu irmão. A pensar um no outro. Quando nós dizemos sobre pensar um no outro, não é hoje na época do pastor, mas do pastor Nori, né, não existia o WhatsApp, essas coisas, né, então era mais difícil, né, pastor? Mas hoje, com as redes sociais, nós podemos mandar mensagem constantemente para o nosso cônjuge. Então pensar, eu não digo para você mandar mensagens, você já pagou aquela conta? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Não, mas é mandar aquela mensagem de preocupação um com o outro. Como chegou bem no serviço? Como você está? Eu sempre brinco com os casais, né? Você que enfrenta aí a cada dia, no dia a dia, ônibus cheio, trem cheio, metrô lotado, e tem aqueles vendedores que entram vendendo chocolates, 10 chocolates por R$5, né? Sabe, compra um daquele, leva 5, né? Mas sabe, irmãos, parece que não, brincadeiras à parte, mas uma coisinha simples. Uma bala que você leva para sua esposa, demonstração que você pensou e lembrou dela. Uma bala ou um chocolate que você leva para o seu esposo, demonstra que você pensou e que você lembrou. Isso faz diferença no nosso dia a dia. Eu gosto muito, né? Constantemente eu levo para minha esposa um chocolate, né? Às vezes aquelas cestas, né? Também de café. Gente, são coisas gostosas. Importante de você realmente fazer. E o fazer isso não é por interesse. Você, homem, mulher, está entendendo o que eu quero dizer. Não é por interesse, mas é demonstração clara de que você ama, de que você pensa nela. E sabe o que é interessante quando nós, homens, fazemos isso para com a nossa esposa? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos. Eles olham para mim constantemente. É verdade. Constantemente. Esses 2 pecadores, espero que um dia eles casem. Se não casar, o prazo deles dentro de casa vai vencer também. Né? Vai chegar a hora que eles vão ter que, meu querido, acha o seu rumo aí que não dá não, né? Mas um dia, acredito eu que eles irão casar. Eles vão tirar uma moça de dentro de um lar. Hoje eu passei o dia, né, os irmãos que estavam de manhã, lembra que eu falei do convite que o pastor me fez a respeito do café? Só me falou depois do café, que ia ter café aqui, eu já tinha tomado café em casa. Ele se redimiu com o almoço. Tá bom? Então ele se redimiu com o almoço, um ponto para ele, mas embora não foi ele que cozinhou. Mas vamos dar um pontinho para ele aí. Né? Mas a gente observa o cuidado que o pastor e a esposa têm com a filha. O carinho que eles têm com a filha. Eu tenho certeza que o pastor Nori não vai deixar qualquer um chegar lá e levar embora. E eu tenho certeza também que quando um camarada chegar nela, ele está ficando assustado. Quando um rapaz... ele
não vai dormir essa noite. Mas quando um rapaz chegar nela para pedir em namoro, o padrão dela, ou o que ela vai observar é: se eu namorar e casar com esse camarada, ele vai me dar no mínimo a vida que meu pai me dá hoje? Ele vai no mínimo cuidar de mim como meu pai cuida? Irmão, só que pensem comigo. Se eu não ensinar isso para os meus 2 filhos, como eu posso esperar que eles sejam a liderança da igreja amanhã? Se eu não ensinar isso para os meus 2 filhos, como eu posso esperar que amanhã eles venham ser bons esposos? Como eu posso esperar que amanhã eles cumpram os critérios bíblicos do papel do homem de realmente cuidar da sua esposa, governar bem o seu lar? Eu tenho certeza, se eles me verem brigando, xingando a mãe, o que eles vão fazer com a esposa amanhã? Porque a referência deles foi de alguém que xinga e menospreza a esposa. E da moça não vai ser diferente quanto ao padrão que ela aprende também com a mãe e o que aprende com os pais. Simplesmente ser ativo ou estar na igreja não significa estar qualificado para realmente assumir a liderança com postura e cumprir aquilo que Deus realmente coloca para nós para fazermos dentro da igreja do Senhor. O mundo hoje tem aberto diversas portas para que nós possamos destruir os nossos lares. Irmãos, o conceito, o que a palavra de Deus ensina quanto à sua estrutura, o que realmente é família, dia após dia vem sendo desconstruído. Você queira ou não. Os papéis estão se invertendo dentro dos lares. Você queira ou não. Precisamos resgatar os valores da palavra do Senhor. Pai, ensine o seu filho a ser homem. Quando eu falo ser homem, eu falo ter responsabilidade. É verdade. Ensine-o a ter responsabilidade. Dê tarefas para ele e bota o sujeito para desempenhar. Sabe por que eu digo isso também? Agora pense em você, tá? Porque a nossa idade está chegando. Se eu não ensinar responsabilidade hoje, você acha que ele vai cuidar de você quando você precisar que seus filhos estendam a mão para cuidar de você? Não vai, porque ele não aprendeu a ter responsabilidade, não vai cuidar nem dele. Nem dele. É triste a quantidade de lar em que filhos de 50 anos ainda vivem às custas do pai. Ou dos pais. E nós ensinamos isto para os nossos filhos no trato do esposo para com a esposa. Responsabilidade, cuidar, realmente estar ao lado. E é interessante que nos últimos 10 anos houve um crescimento de aproximadamente 160% de divórcio no nosso país. E dentre as razões dos divórcios estão relacionamentos extraconjugal. Verdade. Relacionamento extraconjugal. E o relacionamento extraconjugal, hoje, nos dias em que nós vivemos, agora você vai entender porque eu fiz há alguns minutos a brincadeirinha em relação à questão das redes sociais, porque você não precisa sair de casa para trair. Você não precisa sair de casa para ter um relacionamento extraconjugal. Com o celular, tudo na palma da mão, você consegue fazer isso com sua esposa do seu lado ou com o esposo do lado. Trocando mensagens. E infelizmente é o que tem acontecido. Porque se eu não dou atenção para minha esposa, ela vai procurar em algum lugar e vice-versa. Porque nós precisamos conversar. É uma necessidade natural do ser humano. Se você não conversa, não dá atenção para o seu cônjuge, alguém vai dar essa atenção. E infelizmente da forma com que você não espera. Uma outra razão também
monotonia, problemas financeiros, interferências externas estão dentre as causas. Aí quando nós falamos sobre questão de problemas financeiros também vem aquilo que nós falamos pela manhã, um planejamento de vida. O casal precisa ter o que vocês querem, o que vocês realmente almejam. É onde nós pais entramos também, em sentar com nossos filhos e falar, meu querido, você precisa de um planejamento de vida, especialmente os rapazes. Qual é a sua idade hoje? Com que idade você pretende se aposentar? Ou qual é a idade hoje? Vamos olhar para a nossa realidade. Hoje, com que idade se aposenta no Brasil? Oi? O homem 65, é isso? Oi? Alguns estão dizendo 60, 67, 80. Mas o que você vai chamar a atenção do seu filho é a seguinte. Olhe para a idade que ele tem hoje. Faça ele olhar para a idade que ele tem hoje. Pergunte com que idade você pretende se aposentar. Olhando, talvez seriam 65 anos. Beleza. Para você se aposentar com 65 anos, o que você quer ter nessa idade para você ter uma aposentadoria tranquila? Ah, pai, eu quero ter uma casa. Tá, uma casa em que lugar você quer ter uma casa? Se você quer ter uma casa na extrema zona sul, lá na periferia, é um preço. À medida que você vai avançando para mais próximo do centro, o preço muda. Se você vai para o interior, o preço é outro. Onde você quer essa casa? Onde você almeja? Ah, eu quero em tal lugar. Qual é a média de preço de uma casa lá? Faça com ele essas contas. É X. Então, quanto você precisa para juntar para comprar essa casa? Quanto você acha que custa para você sustentar uma família? Coloca tudo na ponta do lápis. O financiamento de uma casa hoje é em torno de tanto por mês. Alimentação, você vai gastar em torno de tanto por mês. Olha, você precisa de hoje, pelo menos, para você pagar o seu financiamento, sustentar a sua casa, pelo menos 5 mil. Que emprego que vai te dar 5 mil reais? Aquele sonho, né? De muitos deles, eu quero ser youtuber, eu quero ser isso, eu quero ser desenvolvedor de jogos, quero ser isso, aquilo, outro. Nada contra a profissão. Mas, meu querido, tem caminhos, tem passos, etapas até chegar lá. Não é simplesmente você comprar um celular do preço de um carro e parcelar em 80 vezes aí. Não é assim que funciona. Quando nós orientamos nossos filhos e cuidamos um do outro, nossa família, eles terão referências para que quando eles casarem, ou quando eles chegarem para uma moça, né, Natanael? Não é, Natanael? Né? Para quando eles chegarem para uma moça, tem mais solteiros perdidos aí, né, pastor? Tem alguns quase enfiando debaixo do banco. Mas quando você chegar para uma moça, para pedir namoro, você vai chegar, por você ter um propósito, um planejamento de vida, você vai chegar para ela e falar, olha, eu quero namorar com você, mas namorar para casar. Este é meu sonho, este é o meu plano, este é o meu planejamento. Eu quero alguém para somar comigo. Porque senão você vai correr atrás de uma coisa e ela de outra, vão viver em constantes conflitos. Porque cada um vai investir o salário naquilo que acha que é o ideal, porque vocês como casal não têm um ideal e um propósito a seguir. Irmãos, se nós não conseguimos ter um propósito ideal dentro da minha casa, como que eu vou chegar na igreja como líder e ter um propósito e um ideal no departamento em que eu estou direcionando? Como? Vamos viver, como falei de manhã, ao estilo da música, deixa a vida me levar? Não é assim que funciona. Mas é interessante que há uma questão também que nós precisamos pensar dentro disso. Se nós realmente entendemos sobre os problemas que afetam o casal na área questão do divórcio e tudo mais, interferências, então como isso acontece? Como essas questões acontecem? Por que as fugas dos casais realmente estão acontecendo? Como realmente evitar que o meu cônjuge fuja para isso? Como evitar? Precisamos realmente amar.
Você não casou simplesmente porque acha legal. Você um dia chegou, para aqueles que estão dentro de uma igreja, ou talvez até aqueles que casou dentro de uma igreja católica, né? Mas no civil, você realmente, lá também falou que você iria amar. Na doença, no que mais? No que mais nós prometemos? Oi? Na pobreza, essa impregnou, né? Não sai. No que mais? Na pobreza, tristeza. Oi? Riqueza. Vocês não querem falar para o cônjuge não cobrar, né? Até que a morte nos... Demora, né? Já pensou quanto tempo de juntos? Minha esposa e eu somos 23, caminhando lá para os 24, logo 25. Nós temos, o Almezinho vai completar 60, é isso? 50. Há um casal na nossa igreja que agora em junho há de completar 50 anos de vida conjugal. 50 anos, que bênção. Irmãos, nos nossos dias é difícil você encontrar alguém que tem 20, 15. Mas nós precisamos amar. Quando fizemos lá atrás uma promessa, nós falamos, olha, eu estou decidindo no meu coração que eu vou cuidar de você. Indiferente dos perrengues, né? Dos intempéries da vida, eu estarei ao seu lado. Amar, vou cuidar de você. É na dor, é na alegria, é na doença, eu realmente estarei ao seu lado. Irmãos, nós precisamos olhar para o nosso cônjuge com outros olhos. Precisamos olhar para o nosso cônjuge, tentar relembrar como foi lá atrás. Realmente cuidar. Dar um pouco mais de atenção. Volte a presentear. Algumas vezes nós conversamos com casais e eles falam, pastor, eu não lembro qual foi a última vez que nós saímos os dois para passear, para comer uma pizza, para ir no shopping, talvez tomar uma casquinha, um sorvete casquinha. Nem que seja para dividir ali. Nós não lembramos qual foi a última vez. Casais já não têm mais o prazer de poder sair para almoçar. Meu querido, resgate isso. Mas quando eu falo sair para almoçar, não é simplesmente porque está com preguiça de cozinhar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sair para almoçar pelo prazer da companhia. Pelo prazer da companhia. Pelo prazer de estarem juntos. Planejem uma viagem juntos. Gente, isso é bom demais. Planeje. De vez em quando saiam mesmo. Não tenha medo. Nós desafiamos os casais da igreja, de nossa igreja, e eles têm feito isso. Né? Nós, minha esposa e eu temos feito também. Sabe, eu falo, gente, de vez em quando, pega o seu filho. Não tem alguém da igreja com quem você tem um pouco mais de afinidade, ou um parente. Pega os seus filhos, olha, deixa lá. E ó, vaza. Vai passear. Vocês dois, nem que vocês fiquem lembrando do filho, mas para eles vocês estão os dois juntos. É tão gostoso quando isso acontece com um casal, porque nós precisamos, irmãos, ter esse tempo. É verdade. Os nossos filhos um dia vão casar. E aí você vai olhar para a esposa, para o esposo e dizer, e aí? Como será daqui para frente? Como vai ser? Precisamos realmente aprender a investir no potencial da nossa família. Investir no potencial. É interessante dentro desse contexto de potencial. A Bíblia diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são o quê? Os filhos. Eu volto a dizer, eu fui criado na roça. A gente gostava muito na roça, no interior, de às vezes caçar. Lá nós chamávamos de estilingue,
alguns lugares chamam de baladeira, não sei de qual a sua região, né? Mas nós fazíamos muito isso. É verdade que algumas vezes você fazia assim, a pedra vinha no topo do dedo, né? Você voltava para casa com a unha roxa da pancada da pedra, né? Mas onde eu quero chegar, seja com estilingue, seja com uma flecha, você não simplesmente joga. A flecha precisa ter um alvo, precisa ter um objetivo. Se ela não tiver um alvo, não cumpre a sua finalidade. Se nós como pais não dermos um alvo, um objetivo para os nossos filhos, qual é a finalidade da paternidade? Simplesmente colocar no mundo e jogar? E às vezes os pais chegam e falam: aí pastor, eu não sei mais o que fazer. Você quer que eu dê jeito? O filho é seu. O que nos resta, às vezes eu levo o pai lá para o escritório, dou uma zoadora, pontapé, dedo no olho, mas filho, pai, o filho é seu. Eu não sou responsável por ele. Eu sou seu pastor, meu principal objetivo é te orientar espiritualmente, trazer à sua memória as suas responsabilidades, mas Deus vai cobrar de você em relação à criação, educação dos seus filhos. E então, quando nós pensamos em lançar um filho para o mundo, a primeira pergunta que nós devemos ter no nosso coração é: quais habilidades eu quero ver desenvolvidas na vida do meu filho? Quais qualidades eu quero que o meu filho tenha? Como eu vou desenvolver o caráter do meu filho ao longo desse tempo, até que ele esteja pronto para sair de dentro de casa? Irmãos, se nós pais não aprendermos a desenvolver habilidades em nossos filhos, a trabalhar caráter, personalidade, como eu vou esperar que amanhã ele seja um bom pai de família? Como eu vou esperar que amanhã o meu filho seja um bom líder na igreja? Como eu posso esperar que os meus filhos amanhã entendam o que é uma igreja para hoje, se sequer eles entendem o princípio ativo, o que é uma família e suas responsabilidades dentro da família? Se eles não entendem isso. Eu gosto de pensar nessa questão bíblica fazendo um link com Atos. Deus diz que a igreja, os irmãos, eles tinham tudo em comum. Vendiam seus bens e propriedades, dividiam à medida que tinham necessidade, correto? Você divide com quem você tem afinidade? Você divide o que você tem com quem você tem afinidade? Sim, até fazemos isso. Mas com quem não tem afinidade, nem pensar. Quer um exemplo mais simples dessa questão? Eu vejo muito dentro de casa. Agora eu vou pegar dentro da minha casa. Às vezes eu arrumo briga dentro de casa. Eu compro uma barra de chocolate. Eu tenho 3 chocólatras em casa. Às vezes eu compro uma barra de chocolate e eu levo. Os 3 brigam por essa barra. Quem vai comer mais? Aí, você sabe, né? Mãe como é, né? Ela vai e divide em pedaços iguais. E ela divide para o esposo também. Mas aí os dois olham e falam: mas o pai não come chocolate, então eu vou ficar com a parte dele. Onde eu quero chegar? Às vezes temos dificuldade de dividir um chocolate. Só que quando Deus fala que os irmãos tinham tudo em comum, é porque eles amavam uns aos outros. Amavam uns aos outros. Este era um dos princípios ativos na vida dos cristãos naquele período. Mas se eu tenho dificuldade de amar dentro de casa, se eu tenho dificuldade, se eu compro um chocolate ou eu ganho um chocolate, eu vou esconder, eu vou comer sozinho, porque chegar em casa eu vou ter que dividir, não vai dar certo. Se eu tenho dificuldade de dividir com a minha família, como que eu posso querer dividir algo com a igreja? Tanto que quando nós chegamos já no livro de 1 Coríntios, nós já vemos quando Paulo instrui sobre a ceia, ele fala que alguns levavam e sentavam lá com sua panelinha, comia, outro lá e deixavam alguns que tinham necessidade de passar fome. Porque estava se perdendo na igreja o amor. Mas, irmão, nós aprendemos a amar dentro de casa. É
dentro de casa. Como que eu vou liderar uma igreja se eu não amo dentro de casa? Como que eu vou amar uma alma perdida? Se não consigo amar a minha esposa, como que eu vou demonstrar amor para com aqueles que estão indo a passos largos para o inferno? Precisamos de fato a lançar os nossos filhos, a desenvolver habilidades nos nossos filhos, mas para isso precisamos investir tempo com eles. São Paulo toma muito nosso tempo, é verdade. Uma das coisas gostosas do interior é isso, que tudo é perto, né? Tudo é perto. Quando eu vou com a minha família para Campinas, nós quase não ficamos em casa, né? Nós temos imóvel lá, nós quase não ficamos. Constantemente estamos indo de um lugar para o outro. Aí minha esposa fala, mas em São Paulo a gente não sai tanto. Eu falo para ela, mas sinceramente, qualquer lugar em São Paulo é longe. É longe. Qualquer lugar. Da nossa casa até o shopping Dom Pedro, em Campinas, dá uns 20 quilômetros aproximadamente. 20 quilômetros aproximadamente. Para você andar aqui em São Paulo 20 quilômetros é quanto tempo? Oi? 40 minutos. A gente faz em 10 minutos. No máximo. Porque a gente saiu do condomínio e já entra na SP-101, pega em Anhanguera, Dom Pedro, no máximo 10 minutos. Estamos no shopping. Eu saio dali para o centro de Campinas, 7 minutos de carro. Eu falo, dá gosto de sair em São Paulo? Não dá. Porque São Paulo toma muito nosso tempo. Mas nós precisamos investir tempo com nossos filhos, com a nossa família. Precisamos muitas vezes abrir mão do nosso cansaço para podermos estar com eles. Irmãos, eu só vou conseguir desenvolver habilidades dos meus filhos tendo tempo com eles. Eu só vou conseguir aumentar e desenvolver cada vez mais o meu amor para com a minha esposa tendo tempo com ela. Não há uma outra receita. E tempo não é cada um no seu canto assistindo vídeos e coisas assim no seu aparelho. Estar juntos. Conversando. Às vezes até ranhetando. Mas ranhete junto, briga junto. Precisamos ter tempo, irmãos, com a nossa família. E precisamos aprender a reconhecer os esforços um do outro. E não criticar. É verdade. Nós chegamos em casa, muitas vezes tarde, às vezes cansado. Só que numa sociedade capitalista, hoje as esposas também precisam ir para o mercado de trabalho para ajudar no sustento de casa. Só que aí nós homens chegamos e eu estou cansado. Não quer ajudar com a casa, não quer ajudar com a roupa, não quer ajudar com nada. E reclama que a esposa não tem tempo para com ele. Ou às vezes, com toda essa correria, ela ainda se esforça para fazer aquele arrozinho de forno que você gosta, para preparar um miojo para você, aquele cafezinho, e nós não sabemos dizer obrigado. É verdade. Irmãos, os casais têm dificuldade de um olhar para o outro e dizer obrigado quando pega um copo de água, quando traz um presente. Tem dificuldade de dizer obrigado quando você recebe uma roupa passada. A falta de gratidão dentro de casa é incrível. Se você não sabe agradecer, como o outro vai ter prazer em fazer alguma coisa para você, que resmunga da qualidade de tudo que você recebe. Se faz melhor, vai fazer. Só que também não quer fazer o miserável, né? Ou vice-versa. Irmãos, precisamos desenvolver em casa a gratidão para com o nosso cônjuge. Entenda que sua esposa também está cansada. Agradeça pelo esforço dela em fazer um almoço. Ao invés de ficar reclamando que está salgado, está duro, está isso, aquilo, outro. Precisamos desenvolver isso. Irmãos, não é a gratidão, não é porque aquilo saiu perfeito como você quer. A gratidão é reconhecimento do esforço empregado para fazer aquilo por você. Estão entendendo a diferença? Não é agradecer pela qualidade, mas é agradecer pelo esforço que a pessoa fez. E sabe que nós somos ingratos até com Deus? É verdade, até com Deus. Você quer um exemplo?
Quantos aqui oram antes de comer? Quantos aqui oram antes de comer? Minoria. Pastor, o negócio está feio. A minoria ora antes de comer. A minoria. Mas agora essa minoria que ora antes de comer, a maioria se não ora antes, também não ora depois, né? Então vamos lá. Então, nós oramos, agradecendo a Deus, obrigado pelo alimento. Depois que nós oramos, o que nós falamos? Comumente, às vezes, mas isso aqui não está bom. Deus, o Senhor errou na cozinheira que o Senhor me mandou. Nós oramos agradecendo e reclamamos e comemos reclamando. Não faz muito sentido isso. Se nós fazemos isso com Deus, quem dirá com o nosso cônjuge? Nós chegamos na igreja, irmãos, orem comigo, eu preciso de um emprego. A igreja ora, você arruma um emprego, na semana seguinte você volta reclamando, pastor, o meu chefe é isso, já estamos reclamando daquilo que nós pedimos, ao invés de falar, Deus, obrigado pelo emprego. Seu chefe é fora da curva, então Deus te colocou ali para fazer a diferença na vida dele, mostrar Cristo para ele, e não para reclamar dele. Só que essa habilidade, irmão, nós desenvolvemos dentro de casa. Dentro de casa. Se eu não sei agradecer, se eu não sei reconhecer dentro de casa, como que eu também vou reconhecer o esforço, ou os esforços da liderança da minha igreja, por aquilo que eles fazem? Como que eu vou agradecer? Então, o lar, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, é a base para a igreja de hoje. É a base. Se eu não aprender a dar um passo para trás e reconstruir, recomeçar dentro de minha casa, eu vou ter dificuldade para avançar. Eu terei dificuldade. Talvez está na hora de você sentar com seu cônjuge e ter uma boa conversa. Talvez está na hora, filho, de você parar de reclamar porque seu pai não consegue te dar isso, porque seu pai não consegue te dar aquilo, e parar de reclamar daquilo que você tem e agradecer pelo esforço dos seus pais em dar aquilo que hoje você tem. Quantas pessoas hoje gostariam de ter a roupa que você está usando hoje? Quantas pessoas gostariam de, nessa noite, apenas esta noite, dormir na cama que você vai dormir essa noite? Às vezes chega a pessoa na nossa igreja, pela região que nós estamos, pedindo dinheiro ou ajuda para comprar um gás. E talvez você ainda tenha o privilégio, né, de usar até o gás, né, até no chuveirinho lá, dá com gás, né? E ainda reclamamos. Não estamos... E aí falamos que o povo de Israel murmurava demais no deserto. Se nós estivéssemos lá, não seríamos o quê? Diferentes. Não seríamos diferentes. Então, filho, agradeça seu pai e sua mãe pelo esforço deles por você. Talvez você não esteja na escola que você gostaria, mas agradeça porque você está tendo o privilégio de estudar. Nós temos na nossa igreja um ministério em parceria com o Sebrae, que dando assistência para os empresários e empreendedores da região. Esta semana estávamos na apresentação de Páscoa das crianças, e eu estava no portão recebendo os pais, conversando, e nisso veio um rapazinho, ele devia ter, Ivete, uns 7 anos por aí, né? Ele chegou até mim e ele falou: pastor, hoje eu me arrependo de não ter ouvido minha mãe e estudado. Pastor, o que eu faço? Eu preciso voltar a estudar. Eu preciso concluir o meu ensino médio. Ele estava com uma caixa daquelas paçocas, acho que é roquitas, né? Se eu não me engano, não era nem paçoquita, aquelas roquitas. Ele vende no Farol. E aquele menino desesperado falou: pastor, eu vendo isso aqui, as pessoas me tratam igual cachorro, igual lixo. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou vendendo. Isso aqui, o que eu faço, o que eu preciso fazer, eu não aguento mais essa vida. Talvez, filho, você precisa pegar e vender paçoca no Farol para você poder agradecer pelo dinheiro, o pouco que seu pai faz por você. Porque quantas vezes nós pais deixamos de comprar uma roupa para nós,
Deixamos de investir em coisas que nós precisamos para dar para você condições de você ir muito além de onde nós conseguimos chegar. E o que mais machuca o coração do seu pai, jovem, é ver você reclamando por tudo que ele faz por você. Isso machuca. Quando seu pai abre mão do dia de emprego, ou da sua mãe, do dia de trabalho, para levar você no médico, talvez para correr atrás de matrícula aqui ou ali. Talvez a roupa que você usa não é a marca que você gostaria, mas é o que os esforços do seu pai para dar o melhor que eles podem por você permite hoje. Aproveite enquanto seus pais estão podendo cuidar de você. Olhe para os seus pais com uma outra perspectiva. Porque se você não conseguir ser grato com seu pai hoje, como amanhã você vai ser grato para com Deus por aquilo que Deus está te dando? Você acha que você vai casar com facilidade? Não vai. Você começa a namorar quando o rapaz ou a moça vê que você é resmungão, vai cair fora, porque ninguém merece ver com resmungão. A família é a base para a igreja de hoje. A família é a base para a liderança da igreja. Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça. E também por um instante, a refletir um pouco. Deus te deu uma família. Alguém para caminhar ao seu lado. Para você cuidar, para você amar. Não é para você ficar cutucando e depois dizer, tá vendo? Você tem que mudar. Não, a mudança precisa começar na minha vida pessoal. Talvez você precise sentar, voltar para casa, chamar a sua esposa e dizer, precisamos ter uma conversa. Precisamos mudar os nossos hábitos, nossa maneira de ser, de cuidar um do outro. Talvez você, filho, precisa, quando chegar em casa, olhar para os seus pais e ter um bate-papo com ele, ou com ela, ou com eles, dizendo, pai, me perdoa, eu quero e vou ser diferente. Não se preocupe com o que seus amigos pensam ou vão dizer de você, mas valorize o esforço de seus pais para cuidar de você. Porque amanhã seus amigos vão te abandonar, seus pais estarão sempre ao seu lado. Sempre. Você entendeu essa realidade? Em que há áreas na sua vida que precisa mudar, e eu sei que Deus vai te dar direção, orientação e sabedoria para que você consiga acertar, consertar e mudar. Se você entendeu e quer que eu ore por você, pela sua família, eu vou fazer um desafio para você. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas levante suas mãos e eu quero orar por você. Pastor, ore por mim, ore por minha família. Ore para que Deus realmente te dê direção. Amém. Conte com minhas orações. Amém, meu irmão. Amém. Amém, minha irmã. Eu vi sua mão. Amém. Que Deus te abençoe e fortaleça. Amém, minha irmã. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Ore por mim. Amém, minha irmã. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus te ajude, oriente, sustente. Amém. Que Deus te sustente. Eu quero orar por você e sua família. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você sentar e conversar. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu sei que não vai ser fácil a conversa, mas eu tenho certeza que depois da conversa, a sua vida conjugal vai ser outra. A sua vida familiar será outra. Se você precisar de alguém depois para sentar com vocês, intermediar, converse com seus pastores, que estão para caminhar com vocês. Amado Deus e Pai, obrigado, porque Tu és um Deus de bondade, amor
e misericórdia. Nós rogamos por cada família que conosco está nessa noite. Rogamos por todos aqueles que se manifestaram, rogando a tua direção, orientação. Ó Deus, que a boa mão do Senhor alcance a cada um, ajudando-os nos conflitos internos e familiares, e que essas famílias sejam restauradas no seu convívio para honrar a glória do Senhor. Que a boa mão do Senhor, que a paz, que a comunhão e que a consolação de teu Espírito Santo seja abundante e constante sobre a vida do teu povo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E mais uma vez, obrigado também pelo convite, obrigado aos pastores, né, pelo convite, à igreja também pela calorosa recepção, né, e nossos parabéns mais uma vez também pelos 13 anos de ministério, de existência. O pastor compartilhou um pouco dos projetos da igreja. Irmãos, sigam firmes. Deus vai abençoar. Vocês vão conseguir. Vão conseguir. Deus não colocou essa igreja aqui por um acaso. E Deus não te trouxe aqui por um acaso. Os irmãos vão conseguir. Em nome de Jesus, vocês chegarão lá. Que Deus vos abençoe.